Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos continuar com a nossa reflexão sobre os princípios fundamentais, básicos da doutrina de Cristo. Nós, como cristãos, precisamos conhecer esses princípios e conhecer de uma forma mais profunda, para inclusive poder praticá-los. Sem esses princípios, que são o alicerce da nossa vida espiritual, da nossa casa espiritual, nós não vamos prosseguir em direção à maturidade cristã. Nós sabemos que quando queremos construir uma casa, um edifício, primeiro fazemos o alicerce, tem que ser um alicerce forte, seguro, sólido, para depois levantar a edificação. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida espiritual. Ele está nos dando aqui os alicerces necessários para que, como cristãos, possamos começar a erguer a nossa vida espiritual. A Bíblia compara a nossa vida a um edifício. Então, nós estamos aqui com esse propósito de conhecer de uma forma mais profunda e praticar principalmente, porque sem a prática, só a teoria não vamos atingir a meta que desejamos, que é a maturidade cristã. Então, nós temos falado aqui do arrependimento de obras mortas, tudo aquilo que a gente faz que não gera uma vida, nem em nós, nem no nosso próximo, porque são obras ligadas ao pecado. E tudo que é ligado ao pecado não gera vida, porque Deus não se relaciona com o pecado. Veja o que Isaías diz em capítulo 59, verso 1 e 2. Ele faz aqui uma advertência contra o pecado. E ele diz o seguinte: ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los. Ou seja, o nosso Deus, ele tem um braço forte. Nem o seu ouvido, do Senhor, é surdo para ouvi-los. Então clame ao Senhor, peça que Ele te mande o espírito de arrependimento, para que você realmente receba esse espírito de arrependimento, se convença que você é um pecador, que você ainda comete pecados, como todos nós, ainda temos uma natureza de pecado dentro de nós, mas Ele quer mandar o espírito de arrependimento. Ele está ouvindo, Ele não é surdo, Ele está ouvindo o nosso clamor. E através desse espírito de arrependimento é que nós vamos nos convencer que somos pecadores e vamos sempre estar andando de uma forma que todas as vezes que pecarmos, vamos ter o discernimento de imediatamente clamarmos, buscarmos este espírito de arrependimento, e ele manda, e aí você recebe o perdão de Deus. E Isaías está diz ao povo: foram as suas maldades, os seus pecados que separaram você de Deus. E por causa dos seus pecados, ele falando para o povo de Israel, Deus se afastou de vocês e já não os ouve. Então, o pecado, como já dissemos, ele nos afasta de Deus. Se não o reconhecemos que pecamos e se não pedimos o espírito de arrependimento, vamos permanecer nesse estado de pecado. Mas Isaías está dizendo aqui que o braço do Senhor é forte para nos salvar da lama do pecado. E que ele não é surdo, ele ouve os nossos clamores, ele ouve as nossas orações. Então não perca essa oportunidade, todos os momentos que você perceber que você pecou, haja desta forma. Busque ao Senhor e peça que Ele envie o espírito de arrependimento, que virá junto com o seu perdão. Então você será limpo de novo para prosseguir, continuar na sua caminhada. Quando nós lembramos de João Batista, quando ele estava batizando lá no Jordão, a mensagem dele era essa. Ele chamava o povo para se arrepender dos seus pecados. E ainda dizia:
se arrependam dos seus pecados e produzam frutos dignos de arrependimento. O que é frutos dignos de arrependimento? São frutos que virão decorrente do nosso reconhecimento de que erramos, mas que recebemos o perdão de Deus e algo novo surgiu no nosso íntimo, no nosso coração, que irá produzir frutos dignos deste arrependimento. Ou seja, frutos de acordo com a mente de Cristo, a caminhada de Cristo. E esses frutos dignos de arrependimento, eles vão se manifestar, vão ser mostrados através das nossas ações, através das nossas palavras, das nossas atitudes. Isso vai indicar que nós mudamos de direção a nossa vida, pelo menos naquela área que nós recebemos o perdão e que foi restaurada dentro de nós pelo poder do Senhor. Agora, o espírito de arrependimento é necessário que se diga sempre. Ele vem do alto, ele vem de Deus, ele não está em nós. Você não vai conseguir o espírito de arrependimento buscando em você mesmo. Porque o que está em nós é a natureza adâmica, é a natureza de pecado. Então, nós vamos pedir este espírito de arrependimento ao Senhor, porque ele vem do alto. Mas para pedirmos isso, nós teremos que nos humilhar diante de Deus, nos prostrar diante de Deus e clamar diante de Deus, reconhecendo que fizemos algo errado. Ou que nós estamos reconhecendo que nós somos pecadores. E quando eu digo que nós precisamos nos humilhar diante de Deus e buscar esse espírito do alto, nós temos o exemplo aqui de Esaú. A Bíblia diz que Esaú buscou o espírito de arrependimento, buscou o arrependimento em algum momento da sua vida, mas ele não o encontrou. Por que ele não encontrou? Porque não estava em Esaú. Ele teria que se humilhar diante de Deus para receber esse espírito de arrependimento. Mas como Deus conhece o nosso coração de uma forma muito mais íntima do que nós mesmos, ele sabia que Esaú não tinha o espírito reto. Então ele não mandou o espírito de arrependimento para Esaú. Porque quando a pessoa não tem o espírito reto, ela não vai produzir frutos dignos do arrependimento. Então, quem manda esse espírito de arrependimento é Deus, e nós precisamos nos humilhar e pedir e clamar a Ele. E como nós estamos estudando aqui esses fundamentos básicos da doutrina cristã, nós vemos que o arrependimento vem antes da fé. Você está no marco zero da sua caminhada. Você recebeu um chamado de Deus para reconhecer que você é pecador, para que você busque esse espírito de arrependimento, para que você se arrependa das suas obras mortas que você tem feito até aqui. Você está no marco zero. Então Deus olha o seu coração, vê que você tem um espírito reto, que você quer caminhar com o Senhor. E Ele manda o espírito de arrependimento. E depois que você recebe esse espírito de arrependimento, Ele deposita uma fé no seu coração. E é através desta fé que você vai crer que Jesus Cristo é o seu Salvador, Ele é o seu Redentor, e o Espírito Santo que começa a habitar em você vai ajudar na sua caminhada para alcançar coisas maiores, níveis maiores na presença do Senhor. Então, quando Deus nos deseja, e nós sentimos que Ele está nos desejando, né? Porque nós percebemos, nós somos pessoas inteligentes, nós percebemos o seu chamado, aquele toque que de repente apareceu,
no nosso íntimo e você percebeu que é Deus lhe chamando para caminhar com Ele. Nós podemos não obedecer de imediato, mas Ele já está lhe chamando, Ele já está lhe dando este toque, porque Ele quer levar todos os pecadores ao arrependimento. Ele não faz acepção de pessoas. Ele chamou Maria Madalena ao arrependimento. E diante dos nossos olhos, Madalena era uma pessoa menosprezada pela sociedade, pelos pecados que ela cometia. Mas ele chamou Maria Madalena e ela respondeu a esse chamado. Então, se você está no marco zero da sua caminhada, sem esse espírito de arrependimento, você não receberá a fé para crer em Jesus como seu Salvador. E aí você não vai poder começar esta caminhada com Ele. E a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós não agradamos a Deus, nós pecamos. Então, nós precisamos desta fé que vem depois desse toque que você recebeu, o espírito de arrependimento, você aceitou, você recebe esta fé e através desta fé é que você vai começar a fazer obras que agradam a Deus, a ter ações, atitudes, palavras que agradam a Deus. Em Marcos capítulo 1, versos 14 e 15, nós lemos: depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia. E lá na Galileia, ele começou a anunciar as boas novas de Deus, como João Batista estava fazendo ali no Rio do Jordão. E ele proclamava assim: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se e creiam no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus estava dentro de Jesus, ele estava se aproximando ali do povo. E ele estava proclamando a mesma mensagem de João Batista. Em Romanos 10, de 8 a 11, nós lemos que essa mensagem está bem perto de nós. Sabe onde é que está esta mensagem? É na sua boca e é no seu coração. Se você se entrega ao Senhor, Ele vai te colocar na sua boca palavras, frutos dignos de arrependimento. Ele vai fazer com que você haja conforme a lei de Deus, que você haja agradando ao Senhor. Não está longe, está na sua boca e no seu coração. Se o seu coração está convertido ao Senhor, recebeu aquele toque divino e você correspondeu, Ele vai colocar palavras na sua boca que vão agradar a Ele e vão proclamar o seu Evangelho, o Evangelho do Reino. Ele vai lhe dar um coração contrito, quebrantado. Quando você vai ler a palavra e de repente você está chorando, porque você recebeu um toque ali do Espírito Santo e quebrantou o seu coração. Então, esta mensagem que Jesus estava proclamando lá na Galileia é a mesma mensagem de João Batista, que estava proclamando, anunciando a chegada de Jesus, anunciando a chegada do reino de Deus, que era o próprio Jesus. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor, e se você crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você vai experimentar a salvação de Deus. Você será salvo, você terá acesso à vida eterna de uma forma instantânea. Porque você declarou com sua boca que Jesus é o seu Senhor, mas é uma declaração que não é só da boca para fora. Você teve uma convicção interna.
E se você creu realmente no seu coração que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus dos mortos. E essa passagem ainda diz: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Todo que nele crê, que crê em Jesus, não será confundido. Então você recebeu essa fé genuína. Você se convenceu, Jesus é o meu Salvador. Recebi isso no meu íntimo, no meu coração, no meu interior. Aí você começa a caminhar com Jesus. Quando nós começamos a caminhar com Jesus, nós precisamos estar lendo a palavra, refletindo na palavra. Nós estamos precisando ouvir mensagens, participar de uma igreja, ser membro de uma igreja, estar presente nos cultos. Sabe por quê? Porque esta fé vai sendo fortalecida através da pregação da palavra de Deus pelos seus ministros, pelos seus líderes, pelos seus pastores, por todos aqueles que têm uma palavra de Deus para dar ao próximo. Então, quando nós estamos presentes nessa comunidade cristã, nós vamos cada vez mais fortalecer a nossa fé e vamos crescendo em maturidade cristã. Nós vemos lá na Bíblia, quando estudamos algumas passagens, alguns eventos, que nem todos creram no Evangelho, como disse o profeta Isaías. E hoje acontece o mesmo, nem todos creem. Mesmo que você esteja falando a palavra de Deus, vão ter aqueles que vão crer, aqueles que não vão crer. Mas não se intimide por isso, continue proclamando o Evangelho. Então, esse espírito de arrependimento, ele vem como um dom, um presente de Deus. Não vem de nós, vem do alto, é um presente de Deus. Precisamos, portanto, viver essa experiência sobrenatural para reconhecermos que somos pecadores. Observe que você vai ter que viver uma experiência sobrenatural, não é nada no nível natural, é sobrenatural. É uma experiência com Deus. É essa experiência que vai lhe dar a convicção de que você é um pecador. E aí, você vai receber o espírito de arrependimento e o Espírito Santo começa a habitar em nós. Nós vemos nas Escrituras, na Bíblia, muitas vezes eventos onde Jesus estava comendo com pecadores, né? Em companhia, não em comunhão, mas em companhia dos pecadores. E ele foi muitas vezes acusado por isso. Ele come com os pecadores. Jesus come com os pecadores. Mas qual era o objetivo dele ali? Não era ter comunhão com os pecadores. Porque ter comunhão, você começa a participar dos mesmos atos deles. Mas ele estava ali com o objetivo de converter corações. Ele estava ali com o objetivo de que o espírito de arrependimento descesse e tocasse naqueles ali. Estavam com o espírito reto, desejando esta caminhada. Então Jesus não fez acepção de pessoas. Ele estava disposto a proclamar o Evangelho. Ele estava disposto a resgatar os pecadores do inferno, porque se nós não reconhecemos os nossos pecados, não reconhecemos que somos pecadores, nosso destino é o inferno. E Jesus disse que veio para salvar os pecadores. Então, essa sempre foi a meta, esse sempre foi o desejo de Jesus, que deve ser o nosso desejo, se já estamos caminhando com Ele. E aqueles que acusavam Jesus, que Ele estava comendo com pecadores, acusavam por inveja, eram os fariseus que não tinham reconhecido a Ele como Messias. E Ele diz o seguinte:
lá em Lucas 5, 27 a 32, ele diz que ele não veio para os justos, aqueles que se achavam justos, porque justo não existe na face da terra. O único justo é Jesus. Mas os que se achavam justos, ele disse, não, eu não vim para você. Você já se acha justo. Eu vim para aqueles que estão reconhecendo o seu pecado, aqueles que se sentem realmente pecadores, indignos de andar com o Senhor. Porque os justos, na verdade, eram pessoas hipócritas, né, que queriam acusar Jesus porque viam como ele arrastava multidões, viam nele o poder que ele tinha de cura, de ressuscitar mortos, de mudar mente, de mudar corações, de salvar vidas. Então eles ficavam com muita inveja. As seitas que existiam naquela época de Jesus, principais, fariseus e saduceus, tinham muita inveja de Jesus, mas ele disse, eu não vim para vocês, vocês são justos, vocês não precisam mais. Quem não se acha doente não vai procurar o médico. Eu vim para os doentes, que Jesus veio para curar. Ele fez curas físicas, nós temos alguns exemplos na Bíblia, e ele veio principalmente para curar a nossa alma, para nos resgatar do pecado. Então nós vemos que esse ponto de partida é o arrependimento, para nós começarmos a caminhar com Jesus. É o marco zero da nossa caminhada. Reconhecermos que somos pecadores, não por um convencimento mental, mas por uma experiência sobrenatural com Jesus, como o apóstolo Paulo teve, que foi uma coisa tão forte que ele ficou cego diante daquela luz que resplandeceu, né, diante dele. Ele viu a luz de Jesus e ele ouviu a voz de Jesus. A luz era tão intensa que cegou a ele, mas depois a sua visão foi recuperada. Então, essa vida, se você pegar o livro de Atos e meditar na conversão do apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, né, que vivia perseguindo os cristãos, que tomava carta dos governadores para perseguir os cristãos, que consentiu que Estevão, um discípulo de Jesus, fosse apedrejado até a morte. De repente ele recebe esse toque, esse chamado, e ele não pôde mais se deter. Ele perseguia os cristãos e depois ele passou a ser de Cristo como um vaso, um instrumento que Deus queria usar, e foi muito usado, inclusive, na proclamação do Evangelho. Ele, de perseguidor, passou a ser perseguido por aqueles governantes, pelo Sinédrio, por todos aqueles que lhe davam cartas para ele matar, para ele perseguir os cristãos. Então, a experiência do apóstolo Paulo é algo muito visível aos nossos olhos. Está muito claro ali nas Escrituras a sua conversão e esse toque divino, esse marco zero da sua caminhada, que foi quando ele teve aquele encontro com Jesus na estrada de Damasco. Nós vemos ali que Paulo não foi convencido, ele foi convertido, porque o convencimento é mental, a conversão é a nível do coração. E quando nós vamos no livro de Apocalipse, capítulos 2 e capítulos 3, que tem as 7 igrejas, o Senhor chama as 7 igrejas ao arrependimento. Ali eles já estão numa caminhada, mas durante a nossa caminhada nós vamos continuar pecando e vamos precisar sempre estar pedindo o espírito de arrependimento. Lê as cartas das 7 igrejas de Apocalipse e veja qual é o ponto que o Senhor diz: a partir deste ponto que você caiu, se levante, se arrependa e prossiga.
Então, leia Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. E hoje essa mensagem é a mesma para nós, porque estamos caminhando com Jesus, mas sempre estamos tropeçando, sempre estamos pecando. Então, precisamos, a partir deste ponto onde caímos, pedir o Espírito de arrependimento, levantar-nos com a ajuda do braço forte de Deus e prosseguirmos na nossa caminhada. Só para lembrar, em Apocalipse 2, verso 5, que foi uma carta dirigida à igreja de Éfeso, nós lemos o seguinte: o Espírito Santo falando: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, isso é muito importante. Nós nos arrependemos, começamos a caminhar, começamos a praticar boas obras, mas de repente tropeçamos e caímos. E ele diz: lembre de onde você caiu, se arrependa e volte a praticar aquelas primeiras obras que são dignas, que foram dignas, que são frutos do espírito de arrependimento. E Isaías, no capítulo 6, verso 1, um profeta já do Senhor, que estava proclamando ali as verdades do Senhor, que estava exortando o povo, ele de repente, ele tem uma visão da santidade de Deus, que ele diz que ele tinha lábios impuros, e ele já era um profeta do Senhor. Então Isaías diz que ele tinha lábios impuros. Então vem um anjo, um serafim, e queima seus lábios, purificando os seus lábios. Então veja o nível de santidade que nós precisamos atingir. Esse nível de santidade é incompreensível à nossa mente. Lê essa experiência que Isaías passou no capítulo 6, verso 1. Então, como nós já nascemos em pecado, nós podemos dizer que o homem é miserável. Ele vive realmente no estado de miséria, porque o pecado leva o homem à miséria. Mas Jesus já veio, Jesus já se fez sacrifício por nós, e nós não precisamos permanecer nesse estado de miséria, porque o nosso Salvador chegou e está lhe oferecendo o espírito de arrependimento, este toque divino. Ele quer colocar uma fé em seu coração para que você comece uma caminhada com Ele. Então, não ache que você pode ficar ou deve ficar nesse estado de miséria. Você pode sair dele com a ajuda do seu Salvador. Em Marcos 2,15, nós lemos: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque os publicanos eram mal vistos pelo povo judeu. E Jesus estava ali com publicanos e pecadores. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele por que ele come e bebe com publicanos e pecadores. E quando Jesus ouviu essa pergunta, ele disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Então, nós vamos concluir esse tópico, arrependimento de obras mortas, fazendo um fechamento aqui, lembrando a você que se a pessoa não se reconhece como um pecador, ele não precisa de um Salvador. Se ele não se reconhece como pecador, ele não vai buscar, porque ele acha que não precisa de um Salvador. O arrependimento deve ser buscado durante toda a caminhada. No ponto que você caiu, se prostre diante de Jesus e peça o seu perdão. A partir daí, prossiga na sua caminhada.
Um outro detalhe é que os judeus ali estavam esperando o Messias. Eles estavam esperando que através do Messias viesse o reino físico. Mas não era ainda a hora do reino físico. O reino físico virá no milênio. Mas ali era a hora da chegada de Jesus. E Jesus dizia que o reino estava dentro dele. Então, eles precisariam aceitar e reconhecer Jesus como seu Messias. E a recomendação de Pedro em Atos 2,38 diz, ele estava dizendo ali para aquela multidão, né, no dia de Pentecostes, da descida, do derramamento do Espírito Santo. Arrependei-vos, ele estava exortando o povo, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E aí, vocês vão receber o dom do Espírito Santo. O arrependimento, nós vamos ver se uma pessoa realmente recebeu o espírito de arrependimento, quando ela muda as suas ações, suas atitudes, porque o arrependimento dá frutos dignos de arrependimento, que serão mostrados através da nossa conduta. E todas as vezes que nós erramos o alvo na nossa caminhada, vai acontecer muitas vezes, nós estamos pecando, porque pecar significa errar o alvo. Reflita se você está muitas vezes errando o alvo. Mesmo já caminhando com Jesus, você pode estar ainda errando muito o alvo. Pode estar ainda pecando muito. Então, se prostre diante de Jesus. Suplique a Ele o espírito de arrependimento mais uma vez, para Ele continuar lhe restaurando na sua caminhada. Essa mensagem eu deixo para você nesse domingo, para a sua reflexão. Não esqueça dos seus filhos, façam eles entenderem também esse ponto que é muito importante, se sentir um pecador, reconhecer que é um pecador e desejar esse espírito de arrependimento, ter uma fé no coração para começar uma caminhada com Jesus. No próximo vídeo, nós falaremos da fé em Deus que vem depois do arrependimento. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Deixe seu like, compartilhe. Mande para aquelas pessoas que você ama, para seus familiares, seus vizinhos, seus amigos, porque essa mensagem é importantíssima, é o marco zero da nossa caminhada. Um bom domingo para vocês, em família, abençoado, em nome de Jesus. No próximo domingo, nos encontraremos. Até lá!